Sempre alerta, pessoal. Quem fala aqui é o chefe Vargas, Coremar Adjunto da região escoteira da Bahia. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o nosso Grande Jogo Naval 2020. Essa é uma atividade que a gente vai precisar contar muito com os chefes, né, porque vocês vão participar da coordenação da atividade, das bases, junto com a coordenação geral do nosso Grande Jogo Naval. Tá? Vai ser uma atividade diferente do Avemar, que o Avemar ele foi organizado unicamente pelo Coremar Bahia e executado pelo Coremar Bahia. Tá? O Grande Jogo Naval 2020 ele foi idealizado pela UEB, né? Nós estamos seguindo aí dentro das possibilidades da pandemia, né? Na maior parte das vezes o que está descrito lá no caderno de atividades, tá? Desse ano. E inclusive estamos fazendo a atividade na data que ela tem que ser, né? Só que com um pouquinho de adaptação em relação à questão da pandemia. Então vamos passar rapidamente aqui todos os pontos do documento que foi enviado. A ideia é que esse documento não chegue nas mãos dos jovens. Claro que não é, a gente sabe que depois que a gente manda para o WhatsApp é impossível ter o controle do documento. Se chegar nas mãos dos jovens, eles vão perder um pouco a graça das bases. Mas a ideia é que as bases elas sejam executadas pelos chefes e a gente vai pedir que vocês, cada chefe escolha uma base. Mas vamos evoluir aqui. Bem, a visão, o objetivo da atividade estão lá no caderno de atividade da UEB, eu não vou falar porque vocês já devem ter lido. Né? Os propósitos, eu acho que a gente tem aqui alguns propósitos importantes, tá? Primeiro, além de valorizar as potencialidades, né, e junto com os objetivos, fazer com que o jovem esteja atento, norteador ao tomar das suas decisões, mas a gente está trabalhando muito nesse grande jogo naval para tentar balancear o tempo em que o jovem fica na frente de uma tela, tá? Seja ela computador, celular, TV ou tablet. Há uma reclamação geral dos jovens do excesso de atividades online. Tá? Então a ideia é que o Grande Jogo Naval não seja uma atividade plenamente online, mas seja uma atividade offline, onde eles postam o resultado das bases online. Tá? Então a ideia é só que eles postem o resultado, aprendam as bases, né, o que tem que ser feito em cada base, e postem online, mas façam tudo offline. Tá? Promover a prática das escolhas individuais, estamos trabalhando aí também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, além do próprio propósito do programa educativo que vocês bem conhecem. E aí as ODS que estão sendo trabalhadas nessa atividade são as 4, 5, 9 e 11. 11 não, desculpe, 14. Tá? E aí cada base, a gente tem a base Foxtrot Echo, número 4, a Charlie número 5, né? Aí priorizando as navegadoras mulheres, né? Para a igualdade de gênero, acho que a gente tem que mostrar, tem poucas navegadoras mulheres. Então a gente tem que dar o chefe ficar responsável por essa base. Vamos priorizar, claro, que se quiser falar sobre o Amir Klink ou algum outro grande navegador, né, que seja homem, não tenha problema nenhum. Mas se a gente puder priorizar as mulheres, que a história das navegadoras com mulheres é muito pouco conhecida. Bem, então criar algo artesanal, que são as bases Bravo e Eco. A gente vai falar sobre as bases mais à frente. E a conservação e uso sustentável dos oceanos é a Foxtrot, que é a Amazônia Azul. O desenvolvimento do programa educativo, né? Vamos ter aí do ramo escoteiro, atividades aí, itens de pistas e trilhas, rumo e travessia. E uma coisa que a gente desenvolveu que não estava lá no caderno de atividades é a possibilidade de desenvolver a especialidade de marinharia. A gente já tinha aí a questão da carta náutica, numa das bases, isso do Grande Jogo Naval lá do caderno de atividade, e tínhamos também a questão das embarcações e vela, mas não tínhamos o RIPEAN e não tínhamos também a influência das correntes e a tábua de marés. Tá? Então vamos ter algumas bases para quem for dar essas bases vai ter que ter um pouquinho dessa visão de que a gente vai estar com a especialidade de marinharia podendo ser desenvolvida. Né? Então o escoteiro e o sênior que quiser e não tiver essa especialidade, quiser desenvolver ela já no nível 1, né, e realizando a contento aí essa especialidade dentro do Grande Jogo Naval, pode depois fazer essa atividade essa especialidade tirar com o seu próprio chefe
ou se quiser fazer de forma individual e enviar para o chefe da base, esse chefe da base daria aí o ok para a especialidade, né? Poderia ser o avaliador. Mas isso tudo também vai depender de cada chefe em cada base, se vai querer, e também do chefe da tropa, né? Às vezes o chefe da tropa gosta de fazer uma revisão, né, do que foi aprendido. Também não há problema nenhum. As regras gerais da atividade, estamos seguindo as regras do caderno de atividades da UEB. Tá? A data do grande jogo naval, então aqui é muito importante. Tá? A gente está com uma dinâmica de realização de atividades em casa. Então não vai dar para a gente fazer atividades todas num final de semana. E como as atividades são atividades um pouco mais complexas do que a gente fez em outras atividades, até atividades online, a gente vai dar alguns dias para os jovens reunidos em patrulha ou em grupos escoteiros ou até inscrições individuais desenvolver. Tá? Então a gente vai ter aí um período total de 22 dias de atividade. Tá? Eu sei que é longo, mas como a gente vai dividir pelos chefes e vamos dividir em várias bases, então cada base vai ficar mais ou menos com uns 3 a 4 dias em cada base. Então na prática os chefes só vão se dedicar durante esse tempo. Os escoteiros é que vão ficar podendo ir de uma base para outra também, se eles quiserem, eles podem fazer todas as bases num final de semana. Tem gente que é rápido, já faz logo tudo, né? Mas o mais importante é o seguinte, a gente só vai abrir o que a gente chama de caderno de pontuação nos últimos dias da atividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, então, a atividade vai acontecer entre o dia 1º e 22 de agosto, e no dia 23 de agosto a gente vai realizar a cerimônia de encerramento e premiação. A canção tema do Grande Jogo Naval, a gente idealizou uma canção baseada na canção do Jamboree Pan-Americano de 81. Quem foi escoteiro nos anos 80 talvez se lembre. Então a gente fez uma versão dessa canção. Nosso querido chefe Pintado Pantaneiro, né, Paulo Ricordi, vai fazer uma gravação. Né? Eu não sou músico, nem sou cantor, então não me arrisco a cantá-la. Mas o chefe Paulo Ricordi vai enviar, inclusive ele e a chefe Gaivota Dourada, Luana Ricordi, vão ficar responsáveis pela base Golf, que é a base que vai ter a canção tema. Os escoteiros vão cantar essa canção. Aqui o material necessário, depois vocês leem com calma e passam para as tropas de vocês, para os grupos. Né? As inscrições, o distintivo da atividade, o distintivo oficial, ele é solicitado diretamente à UEB através do Paxto. E cada grupo participante do Grande Jogo Naval ficará responsável por incluir a atividade no Paxto. É só você entrar lá no Paxto, incluir essa atividade do seu grupo como Grande Jogo Naval, e aí logo depois que você incluir, ele já abre a atividade, e quando abrir a fase de compra de distintivos, já abre o ícone lá de aquisição de distintivos, então você pode adquirir diretamente da UEB. Nós estamos trabalhando aí para que a atividade também tenha um lenço especial. A gente já teve outros grandes jogos navais com lenço, camisa UV e até outras coisas que fazem parte do enxoval. Aqui a gente só está trabalhando com lenço e camisa. E a ideia é que a gente use o mesmo fornecedor que nos forneceu lá para outra atividade, foi o Evemar. Tá? Então a gente vai ter uma inscrição via formulário do Google Docs. Então, além do Paxto, a gente vai ter o Google Docs. O Google Docs para a gente é muito importante, para a gente ter um controle melhor. O Paxto, lamentavelmente, não conseguimos ver as inscrições das outras regiões. E como a UEB pediu que o número máximo possível de unidades escoteiras locais participarem, unidades escoteiras, né, nem locais, se vocês forem olhar lá em cima, né, os objetivos da atividade, então a gente está seguindo à risca isso daí do que a UEB pediu. Então estamos tentando fazer com que o número maior possível de unidades escoteiras, básico, mar e ar, participem aí do nosso grande jogo naval aqui do Coremar Bahia. A gente não viu outras mobilizações de outras regiões, então se o pessoal quiser se juntar a nós aqui, será um grande prazer recebê-los aí junto conosco aí no nosso grupo. Tá? As inscrições elas vão ser feitas até o dia 20 de agosto, então quer dizer, o jovem pode se inscrever no dia 20, como eu falei, faz todas as atividades no final de semana, aquele jovem que já sabe tudo, super safo, e aí já posta tudo até o dia 22 e a premiação no dia 23, de repente, quem sabe, né, os últimos serão os primeiros. Mas então vamos ter aí um período longo de inscrições, mas quem se inscrever logo no início vai ter oportunidade de ir desenvolvendo a dinâmica do jogo de acordo com o que foi pensado pela organização. Então vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica e o desenvolvimento da atividade. Ele vai ser feito de forma totalmente virtual e a dinâmica, claro, distinta de uma atividade presencial,
porque os jovens precisam de tempo e apoio dos pais, né, que está junto com eles dentro de casa, e virtualmente pelo WhatsApp dos chefes das bases e também dos chefes de tropa. Muito importante que os chefes de tropa auxiliem aos seus escoteiros e sêniores, para que eles possam realmente realizar todas as atividades. Então a dinâmica geral para a internet vai ser a seguinte: nós vamos abrir aí os seguintes grupos no WhatsApp do Grande Diogo Naval. Eu sei que é muito grupo, todo mundo está cheio de grupo, mas vai ser uma atividade em que os grupos, até o final do mês, todos esses grupos que nós vamos entrar estarão encerrados. Então não se preocupem de ficar cheio de grupos no seu WhatsApp. Tá? A gente vai se encontrar para essa atividade durante o mês de agosto. No dia 31 de agosto a gente encerra todos os grupos. Então hoje nós abrimos aí o grupo da chefia, coordenação geral do Grande Diogo Naval. Tá? A expectativa é que no dia 1º de agosto e aí já vamos aceitar as inscrições. Vamos divulgar já o boletim, primeiro boletim hoje, domingo, dia 26 de julho. Tá? Já abrimos até antes, um dia antes saiu o grupo da chefia. Ficamos felizes aí que já entrou muita gente. E então no dia 1º de agosto, então a atividade vai acontecer sempre, se eu não me engano, às terças, sextas e sábados, né? Uma coisa assim. Então no dia 1º de agosto, né, a gente vai ter a abertura do grupo de avisos gerais do Grande Diogo Naval, que é um grupo é um grupo só para administradores, tá? E nesse grupo a gente vai estar, todos os jovens que fizerem a inscrição no Google Docs vão entrar no link direto para esse grupo, muito parecido com o que nós fizemos com o Evemar, que era o passadiço de embarque, tá? Aqui é um grupo de avisos gerais, não vamos ter aquela caracterização do Evemar, de que estávamos numa embarcação, porque a ideia aqui é fazer um grande jogo. Tá? Então, no dia 1º de agosto a gente vai abrir, que é um sábado. Depois, no dia 4 de agosto, uma terça-feira. Então, no dia 1º a gente abre o grupo geral e a base alfa. No dia 4 a gente abre a base Bravo. No dia 7, sexta-feira, a base Charlie. Tá? E aí, logo depois, né, no dia 8, a base Delta. Então, fica terça, sexta e sábado. Tá? Terça, sexta e sábado, essa é a dinâmica. Então, por que sexta e sábado? Que dá tempo deles no final de semana desenvolverem aí, né? Não ocupar tanto tempo deles durante a semana, que a gente sabe que todo mundo estuda e tal, tem suas coisas, outras coisas para fazer. E também tem as coisas do grupo escoteiro, né? A gente sabe que tem muitos grupos que estão em atividade normal nesse momento de pandemia. Depois, no dia 11, numa terça-feira, a base Eco. Dia 14, uma sexta Foxtrot. Dia 15, um sábado, a base Golf. Dia 18, uma terça, a base Hotel. Dia 21, então, nós vamos ter a última base, a sexta-feira, a base Índia. E dia 22 a gente vai ter o encerramento de todos os grupos das bases, tá? Então, como as inscrições vão estar abertas até o dia 20, então quem entrar dia 20, o último dia, tem do dia 20 até o 22 para fazer todas as bases, né? Ou o máximo que conseguir, claro, se não conseguir todas, o que conseguir ou que achar melhor. De repente só aquelas bases que tiram a especialidade, tem gente que quer tirar a especialidade. Então, no dia 22 a gente encerra, todos os grupos das bases vão fechar. E a ideia é o seguinte: cada chefe que ficar responsável por uma base vai ficar administrando o grupo da sua base. A base vai ficar na responsabilidade daquele chefe ou daquele grupo escoteiro, tá? Então a ideia é que a gente tem aí pelo menos são, se eu não me engano, 9 bases. Então nós temos aí, vamos precisar de pelo menos 9 chefes ou 9 grupos, né? Pode ser mais de um chefe por grupo, organizando a base, tá? E ele vai ser o admin, se precisar botar ordem na base, vai botar, tá? A base é uma base aberta, não é um grupo só para administradores, porque os jovens vão postar nesse grupo os resultados do que eles fizeram, tá? Então no dia 24 a gente encerra, dia 23 encerra a atividade, né? Dia 24 encerra os grupos de avisos gerais e no dia 31 a gente vai fazer uma avaliação da atividade na semana seguinte. E aí depois da avaliação a gente encerra o grupo da chefia e coordenação geral. A gente vai ter uma coisa também que a gente está chamando de caderno de pontuação, que é um outro formulário do Google Docs, em que os jovens vão preencher, tá? Só que esse formulário ele só vai estar aberto para preenchimento nos dias 21 e 22 de agosto. Tá? E todo mundo que se inscrever e não preencher o caderno de pontuação não vai poder ter sua pontuação contabilizada. Então a pontuação vai ficar na responsabilidade do jovem, e o jovem, depois que vai anotar lá, quando o jovem cumprir, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas quando o jovem cumprir a atividade a contento, o chefe vai mandar via mensagem direct um código que nós vamos combinar,
e que esse código vai ser preenchido lá no caderno de pontuação, de forma que ele ganhe os pontos totais de cada base. Tá? Então, cada base vai ter um chefe responsável, que será administrador desse grupo, como eu falei, terá a palavra final em relação a esse grupo da base. As tarefas de cada base deverão ser apresentadas em vídeos feitos pelos chefes. Então, você vai ter uma tarefa para a base golfe do chefe Paulo, né, que é nosso pintado pantaneiro. Ele vai fazer a base da música, então ele vai postar um vídeo dele cantando a música e aí depois os jovens vão ter que postar os vídeos deles cantando as músicas também, tocando o instrumento. Então a ideia é que os chefes mandem esses vídeos para a coordenação até 5 dias antes do início da base, para que a gente possa até eventualmente verificar se tem alguma coisa, algum problema e tal, senão aí ele já fica com aquele vídeo na linha. A ideia também é que se os vídeos forem muito longos, a gente vai precisar subir eles para o YouTube, a gente vai usar o canal do YouTube aí do 86BA, tá? Que é o grupo aqui do nosso Coremar e também é o meu grupo aqui do Coremar Adjunto. E aí a gente, esse vídeo, se eu for mais, o WhatsApp tem um limite de megas que você pode enviar o vídeo, então se ficar muito grande vai ter que realmente colocar no YouTube, senão o próprio chefe já pode mandar o vídeo diretamente por WhatsApp, que é mais simples até para todo mundo, não precisar postar no YouTube, mas se for muito longo, não tem problema, a gente tem esse canal do YouTube aí para divulgar os links, e aí você bota o link do YouTube dentro do WhatsApp, você só clica no link, ele já abre inclusive uma janelinha com vídeo. Então a ideia é que a gente incentive aí que as unidades escoteiras percorram juntas aí, né? Ou se for por grupo, por patrulha, guarnição, ou até individualmente. Quer dizer, mas a ideia é que participem de forma conjunta, né? E eles percorram juntos as bases, né? Então, quando uma patrulha estiver fazendo, por exemplo, a base alfa, a ideia é que toda patrulha esteja fazendo a base alfa, e não metade da patrulha é a base alfa e a outra metade é a base bravo, tá? E aí a ideia é definir uma estratégia conjunta de cumprimento das tarefas apresentadas pelo chefe. Então, vou dar novamente o exemplo da base da música, né? Um sabe tocar violão e um canta bem. Então os dois se juntam, faz um videozinho, um cantando, mistura com o outro tocando violão, fica legal, fica, como dizem aí, da hora, né? Então, considerando que as primeiras tarefas terão mais tempo de execução, tá? As primeiras tarefas vão ser as mais difíceis, tá? A gente vai facilitando as tarefas com o tempo, tá? As tarefas do final são as mais fáceis, também para não cansar. Se a gente deixar o mais difícil para o final, a pessoa já vai estar... A ideia é que a atividade ela tem um crescente de animação, né? Então, a gente vai deixar os mais difíceis para o início e aí no final as mais animadas. Tanto que essa Golf é uma das últimas aí da música. A ideia é que os gemares e as guarnições, as patrulhas, os grupos, né, enviem fotos e vídeos de acordo com a sugestão de cada base, e detalhada mais abaixo no detalhamento das bases, né? Após o envio de cada vídeo, o chefe da base irá avaliar o cumprimento correto e enviará um código único de missão cumprida, né? Então a gente vai combinar esse código, nós vamos combinar que ele enviará mensagem direta para aquele escoteiro, para aquele número do WhatsApp que enviou a tarefa cumprida, tá? E caso o chefe responsável pela base entenda que a tarefa não foi cumprida corretamente, aí a avaliação de cada base ele poderá, a seu critério, dar mais uma chance, dizer, olha, não ficou legal, faz de novo, ou não, dizer, não cumpriu, passa para a próxima. A gente não sabe quantos escoteiros vão estar dentro da base, os chefes vão conseguir ter essa dinâmica. Então a gente vai deixar para avaliação de cada chefe. Então o chefe não deverá, em hipótese alguma, divulgar, claro, esse código de cumprimento da base publicamente. Se ele bota público no grupo, a patrulha cumpriu, aí ele manda o código lá, sei lá, Bravo Delta Zulu, e é o código de cumprimento da base. E aí se ele manda esse código de cumprimento da base no público, então todo mundo que está lá na base, que eventualmente não fez, já sabe o código. Então é que mande esse código por mensagem direta para cada um, né? Se a gente vê que isso aconteceu, a gente pode até invalidar a base, se for acontecer algum problema nesse sentido. E aí esse código de missão cumprida ele vai ser preenchido lá no caderno de pontuação. Depois do dia 21 a gente vai liberar o caderno de pontuação e os meninos vão escrever lá no caderno de pontuação cada um dos códigos, né? E aí é o seguinte, o caderno de pontuação ele não tem um limite de preenchimento, pode preencher inúmeras vezes,
mas a gente só vai considerar o último preenchimento daquele registro, daquele grupo, né, daquela patrulha que foi inscrita. Tá? E os casos omissos serão ordenados aqui pela coordenação. Nossas atividades prévias, aí o boletim com informações gerais da atividade já foi feito, formulário de inscrição do Google Docs já foi feito, caderno de pontuação vamos fazer ainda, a coordenação vai fazer, convidar outras regiões, então aí conto com todos os chefes, né, convidem outras regiões, outros grupos, outras modalidades, dar publicidade nas redes sociais escoteiras, contamos com todos, né, o grupo da organização já foi criado, né, a produção do vídeo com tarefa de cada base vai ser responsabilidade do chefe de cada base, tá? E criar um mapa com PDF com link para os vídeos da tarefa. A ideia nossa, eu gostaria muito se a gente conseguir fazer um mapinha para o caderno de pontuação. Vamos ver, isso aqui ainda está meio... É uma ideia que eu não sei se a gente vai conseguir fazer para fazer funcionar. Mas depois a gente pode conversar com mais detalhes. E a gente vai agendar na próxima semana uma reunião online com chefes participantes aí de cada base, tá? As nossas bases vão ser Alfa Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf e Hotel Índia. A maioria dessas bases já está prevista lá no caderno de atividades da UEB. Então a Alfa é o antigos instrumentos de navegação, está prevista lá, Bravo, tipos de embarcações. A gente desenvolveu também um pouquinho mais as bases. A Alfa só tinha o quadrante e a bússola, a gente incluiu a balestilha e o astrolábio. Tá? Tipos de embarcações e velas, também falar sobre a especialidade de marinharia, né, as embarcações locais e tal, e o reconhecimento dessas embarcações. Né, a base Charlie, os principais navegadores, a gente incluiu aquela questão das navegadoras. A base Delta, carta náutica, uma base bem técnica, é importante ter um bom chefe do mar aí. Base Eco, produzindo água doce no mar, também é uma base legal. Foxtrot, a Amazônia Azul, também é uma base que tem importância lá na especialidade. A Golf, a canção da atividade. Hotel, a Tábua de Marés, também da especialidade de marinharia, né? Conhecer as correntes da sua localidade, a Tábua de Marés. Então, os escoteiros vão ter que falar um pouquinho das correntes. E o escoteiro do mar que está num lago, então o lago não vai ter corrente. Tábua de Maré só quando ele estiver perto do mar. Mas mesmo assim é importante ele saber a influência das correntes marinhas e como funciona a Tábua de Marés. E a base Índia é emergência a bordo. Tanto a base Hotel como a Índia, né, hotel como a Índia, né, hotel em inglês, como a Índia, são as bases também que fazem parte da especialidade de marinharia. A Índia também vão precisar de um bom chefe do mar aí. A atividade, essa emergência a bordo é o RIPA. Então aí tem um detalhamento de cada base, depois a gente vai falar isso um pouquinho com cada chefe. Vou passar rapidamente aqui para não deixar o vídeo tão longo assim, tá? Então vocês podem ver que a gente foi bem detalhado. E a ideia é que cada chefe se prontifique aí para fazer uma atividade. A gente gostaria de ter um chefe de cada região que nós, ou de cada estado que nós estamos trabalhando juntos aqui no nosso grande jogo naval, responsável pelo menos por uma base. Tá? Então nós já temos aí o pessoal da Bahia na base Golf, né? E, bem, aí eu até tinha colocado aqui na base, deixa eu ver qual é a Foxtrot, se eu não me engano. Qual foi a base? Essa aqui do Produzindo Água Doce no Mar. Tinha colocado a chefe Estrela do Mar, Luciana, mas se alguém de outra região quiser entrar nessa base, a ideia é ter, como vamos ter 9 bases, dá para 9 estados diferentes, cada estado assumir uma base. Tá? Se não for possível, aí a gente da Bahia vai assumindo as bases aos poucos, porque a gente tem background aqui para botar os chefes. Mas gostaríamos muito, como a gente já está com a base Golf e o chefe Paulo aí é um músico de mão cheia, então vamos deixar a base Golf aqui na Bahia e as outras bases, se a gente conseguir outras regiões, será um grande prazer trabalhar com todos vocês. Tá bom, gente? Sempre alerta, bons ventos. Essa foi a nossa explicação inicial. E qualquer dúvida vocês podem colocar aí no nosso grupo de chefes. E essa semana a gente vai marcar um bate-papo rápido entre nós, não mais aí do que meia hora, para que a gente possa falar sobre a organização do grande jogo, como vai começar. Tá bom? Sempre alerta, bons ventos a todos.